Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus viva no nosso coração. Como diz aqui o último versículo, tem muitos livros que não caberiam, né? Tudo que Jesus disse, se Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas essas coisas, se fosse escrita, não caberia, né? De tantos livros que seriam escritos. Então foi muito resumido aqui para nós a palavra de Deus, né? O Evangelho. A Bíblia, nossa Bíblia, né? Onde que tem muitas outras coisas que ficaram guardadas no coração deles. E justamente é este o querer de Deus para nós, né? Aonde que nós possamos entender hoje que a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso coração com muita atenção, com muito cuidado e com muito carinho. E justamente isso, Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, segue-me, cuida atenção, presta atenção na tua vida, meu irmão. Segue-me, escuta o Evangelho, ouve a palavra e coloca em prática na tua vida. Por quê? Porque Pedro perguntou quem trairia Jesus e o que aconteceria com João que estava reclinado no peito dele, o discípulo amado. O próprio João que está escrevendo aqui para nós. Então assim, e diante dessa palavra, Jesus dá uma resposta. Ele diz assim, ele fala assim ali para Pedro, né? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? E é justamente com essa reflexão que hoje eu peguei, né, as reflexões do diário, peguei as reflexões do nosso liturgia diária e também escutei a nossa irmã Maria Raquel do Exército São Miguel e achei importante a reflexão dela. E ela falou uma frase que eu deixei aqui para a gente refletir. O que te importa com a vida dos outros, né? E diante deste querer, nós temos dois jeitos de entender o que te importa, né? O que te importa seria um zelo pela pessoa, ou o que te importa seria uma fofoca. Por exemplo, se eu me importo, o que te importa com o zelo desse irmão? O que te importa com a vida dessa pessoa? Jesus pede para Pedro cuidar dele seguir Jesus. Então, assim, neste zelo pelas pessoas, o que te importa? A gente cuida para que as pessoas sigam Jesus. A gente cuida para amar essas pessoas. É um zelo, é um cuidado. Ou essa reflexão ali para Pedro, né? Para de ficar cuidando da vida dos outros, vai cuidar da sua. Vai seguir você, Jesus. Vai cuidar você. O que acontece? Muitas das situações vividas dentro da nossa igreja, né, irmãos? Nós ficamos cuidando ali. Se o irmãozinho está indo ali de uma forma, ele está fazendo isso de pecado, está cometendo tal coisa errada ali na fila da comunhão. E na hora da comunhão, talvez de eu comungar plenamente Jesus, eu fico cuidando ali a vida do irmão. Então eu fico pecando, né? Então talvez eu ficar ali, eu fechar meus olhos e eu viver aquele momento, a partir do momento ali que eu vou comungar, fecha os teus olhos, fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero comungar o Senhor verdadeiramente. Quando você levanta, vai firme ali para a comunhão, vai comungar Jesus eucarístico, vai viver essa graça na tua vida. Estou dando um exemplo simples. Aí tem outra situação, aquela fofoca, aquelas conversas, que é onde nós nos reunimos, às vezes, ficar falando, né, da vida dos outros. Então, assim, vamos lutar contra essa situação. Vamos pedir para Deus hoje que Ele nos dê, que derrame o Espírito Santo sobre o nosso coração, para que a gente possa cuidar mais da nossa vida e cuidar menos da vida dos outros. Porque, assim,
Quando você cuida e ainda ajuda, beleza, irmão, glória a Deus. Mas quando você esparrama a maldição do irmão, quando você esparrama a desgraça do irmão, você está ajudando a Satanás a defamar aquela pessoa, está ajudando a Satanás a destruir a vida daquela pessoa. E às vezes a gente não tem essa intenção no coração. Às vezes a gente se vai tomar um teré, vai conversar e começa a falar do nada, assim, né, irmãos? Começa, porque a gente tem que falar alguma coisa, né? A gente não sabe silenciar. E aí, nesse momento, é o momento que a gente acha-se no direito de conversar tudo que é coisa e não presta atenção que nós podemos maldizer, nós podemos destruir a vida de uma pessoa com pequenas palavras e distorcer ainda. Quantas situações, né, que acontece da gente distorcer o que aconteceu, um fato com a pessoa. Às vezes a gente começa falando um negócio aqui e o negócio fica maior lá, não tem nada a ver com o que foi falado. Então o Satanás ele vai usando de tudo isso para destruir a amizade, para criar inimizade, colocar ali a sementinha da desunião. Então vamos pedir essa graça hoje para Deus. O que te importa a vida do outro? Eu quero ter zelo pelo meu irmão. Eu não quero defamá-lo. Então vamos pedir isso, que neste momento, Senhor, todas as vezes que vir no nosso coração, que vir diante de nós, Senhor, essa oportunidade de maldizer o irmão, que o Senhor nos dê a graça da gente silenciar, que o Senhor nos dê a graça da gente puxar outro assunto, outra conversa. Eu sei, Senhor, que para nós, diante da nossa tradição, diante do que nós vivemos aqui hoje, na nossa cidade, quando acontece qualquer coisa, como que isso se esparrama? Mas nós precisamos ter atitudes diferentes, Jesus. E hoje nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer para o nosso coração um direcionamento, venha trazer para o nosso coração toda a verdade. Liberta o nosso coração, Jesus, de todo o mal dizer, e que a gente tenha zelo pelas pessoas, que a gente consiga amar as pessoas, Senhor. Eu coloco aqui toda a minha família, vou além da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero colocar aqui meus pais, quero colocar aqui meus irmãos, quero colocar os meus tios, toda a minha família, onde que houve a desavença por causa da fofoca, onde que houve desavenças por causa do mal dizer um outro, que o Teu Espírito Santo fala, levanta a mão, irmão, pede, fala, Senhor, liberta de toda a desunião dentro da minha família, liberta todas as pessoas que gostam de mal dizer, falar mal dos outros ou fofocar, liberta, Senhor, que Teu Espírito Santo visite primeiro o meu coração, que eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha intimidade contigo, Jesus. Eu quero cuidar, olhar para dentro de mim, eu quero ver as minhas atitudes, eu quero ver o meu agir como cristão, eu quero ser melhor para Ti, Jesus. Neste momento, querido irmão, o Senhor está nos convidando a olhar para dentro de nós. O Senhor está nos convidando a viver a nossa graça. É uma forma da gente vencer tudo isso. É uma forma de você se unir mais a Deus, escutar mais pregações, viver mais o teu interior, a tua confissão, o teu dia a dia com Deus. Mostrar o interesse do teu coração para Deus e não para as coisas do mundo, e não para as fofocas. Busque no teu coração palavras, diálogos sobre Jesus. Hoje Ele pediu muito para mim isso, sabe, irmãos? No meu silêncio. Converse mais sobre mim, fale mais sobre mim. Agora que me veio esse pensamento, né? Para a gente ter mais o nosso agir, que seja principalmente um agir de conversar mais sobre Ele, falar mais sobre Deus nas nossas conversas. Isso também é anunciar, e isso também é você cuidar de você e anunciar a palavra de Deus e tomar o cuidado que nós acabamos de dizer, tendo zelo pelas pessoas que amamos, tendo zelo pelo irmão que se aproxima, tendo zelo, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Que esse zelo seja de amor, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que neste momento muitas pessoas estão conseguindo vencer o teu eu e começando a olhar mais para dentro de si. Obrigado, Jesus. Quero terminar aqui finalizando qual meu novo olhar a partir da palavra. Que eu devo ter cuidado de ficar olhando a vida do irmão e perder o zelo pela minha. Que eu consiga hoje, Jesus, ter zelo pela minha vida e pela vida do meu irmão. Lembre-se dessa palavra. Eu preciso ter zelo pela vida do meu irmão. Eu preciso ter zelo pela minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar depois que a gente finalizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós